sessão da CPI dos combustíveis na Assembleia é adiada e só vai a plenário depois de uma avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Índios voltam a protestar contra a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E ainda, mais de 60 pessoas são presas em nova fase da operação contra o tráfico, roubo e furto aqui na cidade. E uma surpresa emocionante no aeroporto de Manaus. Funcionárias de uma companhia aérea descobrem o sexo dos bebês a bordo de 2 aviões. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Boa noite. Com o parecer favorável da Procuradoria de Justiça, a CPI dos combustíveis está mais perto de ser instaurada na Assembleia Legislativa. A proposta seria discutida no plenário hoje, mas foi adiada para esperar uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça sobre o assunto. A expectativa para a votação era grande no plenário, mas não foi dessa vez. A CPI já tem o parecer favorável da Procuradoria da Casa, que analisou todos os aspectos jurídicos do projeto. Agora, a discussão deve passar para a Comissão de Constituição e Justiça em uma reunião agendada para esta quinta-feira. A visão é saber de fato, de verdade, o que vem acontecendo com esses índices grandes de elevação de preço e também esses preços, todos eles tabelados num valor só. A proposta de CPI precisa ser aprovada pela maioria dos deputados antes de ser instaurada. Segundo o presidente da Assembleia, uma equipe deve ser formada com líderes partidários para agilizar o processo. A partir do momento que a gente consegue reunir os líderes de bancada e dali já sai um bom entendimento, a ida ao plenário é apenas um proforme que também não requer dias nem semanas. É uma questão de horas para que a gente possa instaurar e escolher os seus membros. A comissão, quando instaurada, vai ter um tempo limite de 120 dias para encerrar as investigações e, se encontrar irregularidades, deve enviar um relatório para o Ministério Público judicializar os possíveis crimes. Obviamente que todos os órgãos de defesa do consumidor, eles serão convidados a poder participar, né? Vai ser montada uma grande força-tarefa para que nós tenhamos uma resposta imediata, firme e clara a respeito da existência ou não desse cartel de combustíveis. Os postos de gasolina passaram a ser autuados na semana passada por não justificarem o aumento no preço mais uma vez. Segundo o gestor do Procon Municipal, o órgão tem limites legais do que pode fazer para inibir a padronização da cobrança dos combustíveis e a CPI pode ajudar unindo forças. A gente entregou um relatório de cerca de 30 páginas aqui para demonstrar que é uma questão técnica, não é só política. A Assembleia pode ser decisiva nisso para que a gente diminua o preço final para um valor mais justo, inclusive tendo uma parcela de sacrifício de todas as partes envolvidas nisso, inclusive a questão tributária, que é 50% de cada litro da gasolina. E uma fiscalização do Procon Manaus hoje de manhã notificou mais 7 postos de combustíveis por cobrarem o litro da gasolina comum acima de R$ 4,00. Ainda como parte da operação, um supermercado foi autuado por vender alimentos impróprios ao consumo e uma agência bancária foi multada por infringir a lei das filas. A intenção do Procon Manaus é permanecer com as fiscalizações durante toda essa semana e envolver vários segmentos comerciais denunciados pelos consumidores. E depois de ocuparem ontem uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Djalma Batista, indígenas de várias etnias foram até a Assembleia Legislativa do Estado protestar contra a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Eles temem que essa mudança prejudique ainda mais o atendimento aos índios. Centenas de indígenas se reuniram na galeria da Assembleia Legislativa, vestidos com roupas típicas e com cartazes. Eles reagiram ao anúncio feito pelo Ministério da Saúde de que a Secretaria Especial de Saúde Indígena deve virar um departamento. Nós precisamos fazer esse atendimento básico nas bases, entendeu? E a CESAI, com toda a dificuldade dela, ela está conseguindo fazer isso, entendeu? Ela está conseguindo levar a equipe para todos os povos. Senão, nós não estaríamos aqui unidos em uma só força
porque nós não vamos aceitar a municipalização da saúde indígena. Segundo as lideranças indígenas, o Amazonas tem 22 postos de saúde instalados nas comunidades mais afastadas. Os manifestantes acreditam que, na prática, esses espaços seriam negligenciados e os moradores forçados a se deslocarem por longas distâncias em busca de atendimento. Como que eu vou sair da cabeça do cachorro, da aldeia, para vir para o município? Não tem, o município não tem estrutura para dar assistência de saúde para quem vive no município. Você já imagina para nós. Os postos de atendimento são vinculados a distritos. O maior deles fica em Manaus e recebe, em média, 90 milhões de reais por ano para manter 22 postos. De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Saúde Indígena, sem a verba e nem autonomia, vai ser impossível atender indígenas em muitas comunidades. A consequência, primeiro, é a compra de insumos, que a CESAI não terá mais como comprar nada, entendeu? Isso é um dos desafios muito grandes para todos nós, os povos indígenas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos na Casa disse que vai se reunir com a bancada federal para levar as reivindicações apresentadas pelos indígenas. Conversar com a bancada de deputados federais, esperar eles chegar de amanhã para sexta-feira, fazer uma reunião com eles, com as lideranças, para botar e pontuar cada problema que vai prejudicar essa população indígena, porque é uma nação, é um povo muito grande. Nós temos regiões como Alto Solimões, onde a população praticamente maioria são indígenas. Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que as eventuais mudanças no desenvolvimento de vigilância e assistência à saúde dos povos indígenas ainda estão em análise e discussão. O Ministério ainda ressaltou que não haverá descontinuidade dessas ações. E o Ministério Público Federal no Amazonas recomendou às Forças Armadas no estado que não façam comemorações em homenagem ao golpe militar de 1964. O órgão alertou ainda que as manifestações serão consideradas atos de improbidade administrativa por irem contra a legislação brasileira. E os autores, sejam civis ou militares, estão sujeitos à perda da função pública e à multa de até 100 vezes o valor da remuneração. O assunto gerou repercussão após uma determinação do presidente Jair Bolsonaro esta semana para que o Ministério da Defesa celebre no próximo dia 31 de março o golpe de 64 que deu início à ditadura no Brasil. O que, segundo o Ministério Público Federal, representa afronta à Constituição Federal. O período é considerado oficialmente pelo Estado brasileiro e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um regime de exceção em que houve violação da liberdade de expressão e de imprensa, além da prática de diversos crimes. Logo nas primeiras horas dessa quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou a 5ª fase da Operação Pilar. Os policiais estiveram em 4 zonas da cidade e foram mais de 60 mandados judiciais cumpridos. A operação começou na madrugada dessa quarta-feira, quando a equipe da Delegacia Ambiental apreendeu 1 tonelada de pescado, além de carne de animais silvestres, no porto de Manaus. Nas ruas, a tropa foi mobilizada. As prisões ocorreram em vários bairros da cidade. A Polícia Militar integrou hoje a Operação Pilar 5, o êxito total. Isso demonstra a força que o Estado tem, que o Estado está voltando a ocupar os territórios que antes serviam como abrigo de organizações criminosas. E nós vamos continuar trabalhando em prol da população do Amazonas, vamos combater o crime de maneira firme. E aqui fica um alerta: a polícia está na rua e quem cometer crime vai para a cadeia. O objetivo da operação é combater os crimes violentos, principalmente o tráfico de drogas, por meio do cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão. Dos 60 mandados de prisão que a polícia começou a cumprir na manhã dessa quarta-feira, mais de 30 pessoas entre os procurados foram presas em flagrante, enquanto cometiam outros crimes. Foi desbaratada uma quadrilha de roubo de cargas, com a carga avaliada em R$500 mil, e conseguimos também prender um dos presos. Ele fazia a lavagem do dinheiro do tráfico. Em sua posse tinha R$79 mil e 3 armas de fogo, e ele já responde por homicídio.
De acordo com as investigações, os criminosos, comandados por um homem identificado por Will, atuavam dividido entre aqueles que faziam o levantamento, os que praticavam o roubo, aqueles que levantavam a estrutura e o pessoal de apoio. Em dezembro de 2018, nós tivemos a notícia de um roubo majorado praticado aí por uma organização criminosa. O alvo era uma loja com produtos de relógios, como vocês estão vendo aí, avaliados em R$500 mil. Uma primeira parte da mercadoria já foi entregue, agora nós temos a outra parte. Nós conseguimos identificar aí pelo menos 9 pessoas. Alguns deles vão responder por roubo majorado e participação em organização criminosa, outros vão responder por furto qualificado e participação em organização criminosa, e outros vão responder por homicídio qualificado. Ainda como parte da Operação Pilar 5, 61 veículos foram removidos. Uma pessoa foi flagrada dirigindo sob o efeito de álcool e 233 autos de infração foram emitidos pelo Detran contra condutores por várias irregularidades. 2 filhotes de peixe-boi chegaram hoje ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Os animais foram resgatados em comunidades próximas ao município de Parintins. Já são 5 filhotes de peixes-bois acolhidos pelo INPA este ano. E R$200 mil foram liberados pela Defesa Civil do Amazonas para minimizar danos da cheia em Erunepé. O município está em situação de emergência desde o dia 15 de fevereiro e quase 13 mil pessoas já foram afetadas pela enchente. Além dos recursos, vão ser enviados mais de 6 mil itens de ajuda humanitária. Depois do intervalo, a nova norma que proíbe menores de 16 anos de viajarem sozinhos. Uma tentativa de evitar um número maior de jovens desaparecidos. Os detalhes daqui a pouquinho, agora são 7h26, a gente volta já.